Nos 3 vídeos anteriores estudamos o capítulo 9 de Daniel, que é a explicação daquela parte da profecia do capítulo 8 que Daniel não entendeu, e ficou perturbado com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e vimos que a purificação do santuário nada mais é do que o julgamento já apresentado na profecia do capítulo 7, e que também foi simbolizado pela festa anual de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Também analisamos as outras 2 festas anuais, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, e seu significado e cumprimento. Quando Deus estabeleceu a festa da Páscoa durante o êxodo de Israel do Egito, ele disse a Moisés que daquele momento em diante, aquele mês seria o primeiro mês do ano. Assim, a primeira festa do ano foi a Páscoa, seguida pelo Pentecostes, e a última festa do ano foi a purificação do santuário, ou Yom Kippur, e nessa mesma ordem. Os acontecimentos simbolizados por estas 3 festas ocorreriam, na realidade, primeiro a morte de Cristo, simbolizada pela Páscoa, imediatamente seguida pela unção de Cristo e do santuário celestial, iniciando assim a sua obra mediadora, simbolizada pela festa de Pentecostes, e terceiro, o início do julgamento final, que foi simbolizado pelo dia da expiação ou Yom Kippur. Todos os símbolos foram dados em uma ordem lógica, que indica uma certa ordem cronológica. Se formos ao santuário terrestre, veremos que o pecador arrependido poderia entrar com sua oferta no pátio do santuário e ver o altar sacrificial, símbolo do sacrifício de Cristo, e a pia, símbolo da justiça de Cristo, mas não poderia entrar no santuário. Somente os sacerdotes podiam entrar no santuário, não havia ninguém ao seu redor, apenas as figuras de anjos bordadas nas cortinas. Da mesma forma, os seres humanos testemunham a morte de Cristo, e a obra do Espírito Santo naqueles que se entregam a ele, mas todos aqueles eventos simbolizados pelos serviços celebrados dentro do santuário são testemunhados apenas pelos anjos. Mas tal como no dia da expiação, ou Yom Kippur, embora as pessoas não vissem o interior do santuário, sabiam o que estava a acontecer. Nós agora, embora não estejamos a testemunhar o julgamento, sabemos que está a acontecer. O cumprimento de acontecimentos passados, especialmente aqueles dados com uma data específica em que deveriam ocorrer, confirma que estamos no caminho certo no nosso método de interpretação profética. O método que utilizamos é o chamado método historicista, que entende que as profecias são dadas em ordem cronológica, que os eventos históricos confirmam as profecias, que esses eventos têm ocorrido na ordem prevista, e que os eventos futuros continuarão a ocorrer na mesma ordem prevista. Segundo este método historicista, há acontecimentos proféticos que já ocorreram e outros que estão prestes a ocorrer. Por outro lado, já falamos sobre o método preterista, que coloca todos os acontecimentos proféticos como já tendo ocorrido no passado. Aqueles que pregam isso, ensinam aos seus paroquianos que estudar as profecias não é importante, porque afinal elas já fazem parte do passado. E falamos também do método futurista, que coloca a ascensão do anticristo e a perseguição como eventos que ocorrerão num futuro indefinido. Aqueles que pregam isto pregam fantasias de invenção humana, que não têm base bíblica, de modo que têm os seus paroquianos à espera de acontecimentos que certamente nunca ocorrerão. E não apenas isso, mas ensinam que os eventos que ainda estão para ocorrer, ocorrerão depois que a igreja for raptada por Cristo. Portanto, não é importante para a igreja conhecer as profecias, porque os eventos que elas predizem não nos afetarão, uma vez que não estaremos mais neste mundo. Em suma, segundo o método futurista, as profecias não são para a igreja, mas para os pecadores que permanecerão na terra após o arrebatamento, que terão uma segunda chance. Neste vídeo queremos falar sobre a origem das escolas futuristas e preteristas. Durante a Idade Média, cristãos como os valdenses e os albigenses identificaram a Igreja de Roma como Babilônia, e o Papa como Anticristo. E na Renascença, durante a Reforma Protestante, todos, e cada um dos reformadores chegaram às mesmas conclusões. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, João Calvino, e todos que colocaram as mãos na Bíblia e estudaram suas profecias, também chegaram à conclusão de que a Igreja de Roma era a Babilônia, e o Papa era o Anticristo. Todos interpretaram as profecias pelo método historicista, deixando que a própria Bíblia mostrasse o significado dos símbolos e buscando seu cumprimento em acontecimentos históricos. Mas se os reformadores eram historicistas, como é que as igrejas protestantes acabaram por ser futuristas?
Tanto o futurismo como o preterismo têm a mesma origem, e é o Concílio de Trento, um concílio que originalmente procurou corrigir as diferenças entre a Igreja Católica e os protestantes, mas em vez de se ajustar-se à Bíblia, a Igreja de Roma reafirmou que as tradições são de valor igual ou superior à Bíblia, e foram reafirmadas todas as práticas e doutrinas não bíblicas, que até então faziam parte da liturgia católica. E assim ficou aberta a porta a todos os novos dogmas contrários à Bíblia, que foram adotados a partir de então. O Concílio de Trento também é conhecido como Concílio da Contra-Reforma, porque, independentemente da sua finalidade original, acabou por ser um concílio onde foram feitos esforços para contrariar a crescente influência das reformas protestantes. O uso da força não foi suficiente para fazer deter as reformas protestantes, foi necessário recorrer à astúcia. Os protestantes acusaram a Igreja de Roma de se afastar da Bíblia, e o Concílio de Trento, em vez de se conformar com a Bíblia, decidiu que a Bíblia era para outra época, enquanto as tradições dos santos da Igreja continham a vontade de Deus mais atualizada. Os protestantes apontavam a Igreja de Roma pela sua pompa e ostentação. O Concílio de Trento decidiu que a Igreja seria ainda mais ostentosa e barroca. Os protestantes acusaram a Igreja de Roma de ser a Babilônia, e o Papa de ser o Anticristo. E para contrariar isto, a Igreja de Roma inventou o preterismo e o futurismo. Isso mesmo que você está ouvindo, o futurismo, partilhado por quase todas as igrejas protestantes, é de origem católica. E não só é de origem católica, mas foi concebido com o propósito de impedir os protestantes de identificarem a Igreja Católica como Babilônia, e o Papa como Anticristo. No Concílio de Trento foi confiada a recém-criada Ordem dos Jesuítas, que nada mais é do que o serviço secreto do Vaticano. O ideal é a forma de contrariar estas acusações dos protestantes. Se os protestantes pudessem identificar a Igreja de Roma como a Babilônia e o Papa como Anticristo usando a Bíblia, a Igreja de Roma teria então de encontrar uma forma inteligente de se livrar de tais acusações. Pois se tudo o que tivesse para defender o seu ponto de vista fosse o uso de força, que apenas reafirmava as acusações. Daí surgem estas duas explicações teológicas das profecias, preterismo e futurismo. O preterismo foi idealizado pelo jesuíta Roberto Bellarmino, e consiste basicamente em situar o cumprimento das profecias apocalípticas como tendo ocorrido antes da exaltação da Igreja de Roma. De acordo com esta explicação, o anticristo do livro de Daniel não é outro senão Antíoco Epifânio, enquanto o anticristo mencionado no Novo Testamento foi Nero. Outro padre jesuíta, Francisco de Rivera, desenvolveu a outra explicação, a futurista. De acordo com esta interpretação, num futuro indefinido, uma pessoa má que seria bem recebida pelos judeus se tornaria o anticristo. Essa explicação incluía a teoria de um intervalo de 1500 anos, que interrompeu as profecias, de modo que em vez de ser uma série de eventos que se cumpririam um após o outro, na ordem cronológica em que foram dados, o cumprimento das profecias é interrompido, e em algum momento desconhecido ele será retomado. A explicação preterista das profecias foi adotada pela Igreja Católica até hoje, enquanto a explicação futurista foi reservada às igrejas protestantes. Assim, o trabalho dos jesuítas não terminou com a elaboração destas duas explicações. Uma vez desenvolvida a explicação futurista, e decidido que esta seria a explicação que seria introduzida no protestantismo, os jesuítas assumiram a tarefa de se infiltrar nas igrejas protestantes, para fazer com que o futurismo fosse adotado por elas. É claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Os protestantes eram historicistas, estavam convencidos de que as profecias abrangiam toda a era cristã, até a segunda vinda de Cristo, e que nelas podiam ver o tempo profético em que viviam. Dificilmente aceitariam uma explicação que não pudesse ser apoiada pela Bíblia, que apresenta uma lacuna no tempo, durante a qual Deus deixaria a igreja no escuro, em relação ao tempo profético, especialmente quando a própria história confirma que não existe tal lacuna, mas que a profecia é contínua. Demorou muito tempo, e diversas mudanças na explicação futurista para que ela fosse finalmente aceita pelos protestantes. A anglicana foi a primeira igreja protestante na qual o futurismo conseguiu se infiltrar. Lá, Samuel Ruff Maitland, que se tornou bibliotecário e arcebispo de Canterbury, publicou um livro em 1826, criticando a interpretação protestante das profecias e promovendo o futurismo de Rivera. Esse foi apenas o primeiro livro. Em 1826 publicou um segundo livro, outro em 1830 e 1834. Observe bem,
a data em que o futurismo começa a ser introduzido no protestantismo. Não lhe lembra algo de Samuel Robert Maitland? Ele conheceu James H. Todd, professor de hebraico na Universidade de Dublin, que em 1846 publicou seus 6 discursos. John Henry Newman, que foi um dos líderes do chamado Movimento de Oxford, movimento que buscava reunir a Igreja Anglicana com a Igreja Católica, também promoveu o futurismo dentro da Igreja Anglicana. Newman acabaria por ingressar na Igreja Católica, onde se tornou cardeal. Certamente a Igreja Anglicana não aderiu à Igreja Católica naquela época, mas o futurismo permaneceu definitivamente dentro da Igreja Anglicana, e a partir daí se espalharia por todas as igrejas protestantes. Foi a partir da Igreja Anglicana que Edward Irving, um ministro presbiteriano, adotou o futurismo, mas acrescentou algo mais a ele. Acontece que naquela época, uma jovem católica chamada Margaret MacDonald teve alguns supostos sonhos proféticos. E baseado nesses sonhos de Margaret MacDonald, Edward Irving começou a pregar a doutrina do arrebatamento secreto em 1830. Esta doutrina, baseada não na Bíblia, mas nos supostos sonhos proféticos de Margaret MacDonald ensina que Cristo virá secretamente e arrebatará a igreja. Então, após ocorrer o arrebatamento, o anticristo aparecerá. Esta doutrina também ensina que todos os pecadores deixados na terra, após o arrebatamento, terão uma segunda oportunidade de serem salvos se recusarem a obedecer ao anticristo, mesmo ao custo das suas vidas. Depois disso, Cristo retornará novamente à terra, e levará embora todos aqueles que aproveitaram essa segunda chance. Como se não bastasse o futurismo, agora misturado com a doutrina do arrebatamento, John Nelson Darby acrescentou mais uma heresia a esse emaranhado de erros, a doutrina do dispensacionalismo. De acordo com a doutrina do dispensacionalismo, a história da humanidade está dividida em diferentes dispensações. O que significa diferentes dispensações? Bem, em diferentes momentos, Deus exigiu coisas diferentes dos seres humanos para serem salvos. Em outras palavras, os seres humanos ao longo da história não foram justificados da mesma forma. Em outras palavras, de acordo com o dispensacionalismo, Deus, em quem, segundo a Bíblia, não há mudança ou sombra de variação, mudou de ideia cerca de 6 ou 7 vezes desde que criou o mundo. De acordo com o dispensacionalismo, nos dias de Moisés as pessoas foram justificadas e alcançaram a salvação obedecendo aos 10 mandamentos. Mas agora não temos que guardar os 10 mandamentos porque estamos em outra dispensação, a da graça. Como diz Paulo, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo certamente escreveu estas palavras, mas elas não têm o significado que os dispensacionalistas querem dar-lhes. Se assim fosse, se no tempo de Moisés as pessoas eram justificadas e salvas através da obediência aos 10 mandamentos, isso significa que quando Cristo no Getsêmani, suando gotas de sangue, implorou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, a resposta do Pai seria, sim, é possível, mas não estou com vontade. É por isso que dizemos que esta é uma doutrina herética. E não é apenas herético, mas blasfemo. Faz com que Deus pareça um ser mórbido que, sendo capaz de justificar e salvar os seres humanos de outra forma, preferiu deixar seu filho morrer. Cristo não morreu por capricho do Pai. Cristo morreu porque era a única maneira de salvar a humanidade. E não apenas uma parte da humanidade, mas toda a humanidade, desde Adão até ao último ser humano nascido antes do fim da graça. Quando Cristo clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi porque o Pai ficou entediado e saiu para fazer outra coisa. O Pai se afastou porque não conseguia mais ver o Filho sofrer. Sim, como você ouve, Deus é todo-poderoso, mas há coisas que ele não pode fazer, como aproveitar a dor dos outros, mentir ou cometer erros. O sacrifício de Cristo faz parte de um plano concebido antes da fundação do mundo. Não foi a última coisa que ocorreu a um Deus que estava tentando coisas diferentes, até encontrar aquela que finalmente funcionasse para ele. E volto a repetir, Cristo morreu porque essa era a única maneira de justificar e salvar os seres humanos. Para todos, começando por Adão. Como dissemos no vídeo anterior, os patriarcas não foram justificados pelos sacrifícios de animais, mas pela fé no Redentor simbolizado por esses sacrifícios. Não há diferença entre eles e nós. Tanto eles como nós somos salvos pela fé em Cristo, o Redentor.
Se os patriarcas foram salvos pelo sacrifício de animais, os israelitas no tempo de Moisés foram salvos pelo cumprimento das exigências. Quem diz que as pessoas podem ser salvas guardando os 10 mandamentos, está insinuando que as pessoas podem guardar os 10 mandamentos. E isso não é verdade. A lei é verdadeiramente santa, e o mandamento santo, justo e bom. Mas, seres humanos, somos carnais, vendidos sob sujeição ao pecado. Paulo também escreveu isso. E na própria Bíblia está escrito que há pessoas que pegam as palavras de Paulo e distorcem o seu significado. E eles fazem o mesmo com outras partes das Escrituras. Não podemos interpretar a Bíblia fazendo-a contradizer-se. Se a nossa interpretação cria contradição, é evidente que a estamos interpretando de forma errada. Isto é dispensacionalismo, uma interpretação que tenta corrigir essas contradições ensinando que Deus muda, e varia a sua maneira de salvar os seres humanos. E se assim for, então Cristo morreu por capricho de Deus, porque antes de Cristo os seres humanos tinham sido salvos de diferentes maneiras. Obviamente, o dispensacionalismo não resolve contradições, apenas cria outras. O dispensacionalismo é uma invenção de 1830. Os apóstolos nunca pregaram tal coisa, nem foram pregadas coisas semelhantes até 1830. São muitos os erros que surgiram nessa época: o dispensacionalismo, o arrebatamento, o espiritismo, os movimentos modernos carismáticos, que também devemos a Edward Irving, o marxismo, o evolucionismo, o mormonismo. E não é uma coincidência. O diabo estava sempre procurando introduzir o erro no mundo. Mas neste momento, o diabo fez todos os esforços porque algo estava para acontecer, e ele sabia disso. As 2.300 tardes e manhãs estavam prestes a terminar, e o diabo queria que isso passasse despercebido. Falaremos sobre isso quando entrarmos no Apocalipse. Os seres humanos não podem guardar a lei porque ela é santa, e nós somos carnais. Adão e Eva, antes de pecarem, podiam guardar os mandamentos, porque eram santos. E se tivessem continuado a fazê-lo, teriam permanecido santos, e ainda estariam vivos, e o mundo teria permanecido perfeito. Mas ao pecar deixamos de ser santos, e nos tornamos carnais. Em outras palavras, nos tornamos egoístas. E sendo egoístas como somos, somos incapazes de guardar os 10 mandamentos, porque a base dos 10 mandamentos é o amor. Podemos fingir que os guardamos, mas não podemos cumpri-los como Deus ordena. Deus não sabia que somos incapazes de guardar os 10 mandamentos? Se ele sabia disso, por que criou uma dispensação, na qual supostamente não poderíamos ser salvos guardando os 10 mandamentos? Deus está errado? Não. Deus sabia muito bem que não podemos guardar os 10 mandamentos. É por isso que ele fez provisões. Somente se o Espírito Santo habitar em nós poderemos guardar os mandamentos de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo, a santificação, nos levando, seres carnais, e nos tornando santos novamente. E isso não é algo novo, reservado para um período da história humana. O Espírito Santo sempre está disposto a habitar na mente de todos que não resistem a Deus. Ele santificou Adão, santificou Abraão, santificou David e santifica-nos, desde que não resistamos. Bem, há pouco eu disse algo que pode deixar alguns de vocês se perguntando: Adão e Eva conheciam os 10 mandamentos? Não me confunda com a questão do dispensacionalismo. Não existe tal coisa. Os seres humanos são salvos hoje da mesma forma que Adão, Noé, Jó e Abraão foram. E os 10 mandamentos são tão válidos agora como eram no tempo de Moisés, e também eram válidos antes do homem pecar, mas não acredite porque eu digo isso. Vamos à Bíblia, e deixemos que ela prove isso. O dispensacionalismo ensina que na dispensação do tempo de Adão e Eva, o que Deus exigiu do homem foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que isso nada tem a ver com os 10 mandamentos. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, e diz que o pecado é a transgressão da lei. Diz também que o pecado está naquele que, sabendo fazer o bem, não o faz. Portanto, ou a Bíblia mente, ou o dispensacionalismo é verdadeiro, ou os mandamentos já existiam e Adão os conhecia, e os violou conscientemente. Se perguntarmos a Paulo, ele nos dirá que Eva foi enganada pela serpente, mas que Adão pecou conscientemente. Vamos então para Gênesis.
Vejamos primeiro Gênesis 2, 16 e 17. Ali Jeová ordenou ao homem, dizendo que de toda a árvore do jardim comerás, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Os dispensacionalistas leem isso, e dizem que Deus apenas ordenou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, não ordenou que ele guardasse os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são dados, antes do Monte Sinai. Quão rapidamente eles esquecem que antes de Gênesis 2, 16 e 17, há Gênesis 2, 2 e 3, e no sétimo dia Deus terminou a obra que fez, e no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele, Deus, descansou de toda a sua obra, havia criado e feito, e o próprio Cristo disse que criou o sábado para o homem. Como então é possível que Deus tenha criado o sábado para o homem, e que o homem não soubesse de sua existência até o Sinai? Não, meu amigo. Antes de pecar, Adão e Eva conheciam muito bem o sábado, o quarto dos 10 mandamentos. Vamos ler novamente Gênesis 2, 16 e 17. E Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá dela, porque no dia em que dela comer, você morrerá. Certamente nestes versículos não é dito que havia 10 mandamentos. Isso é verdade, mas não quer dizer que não houvesse nenhum. O que a passagem diz é que Deus deu ao homem todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus reservou para si mesmo. Embora, de Gênesis 2, 2 e 3, eu possa inferir que os 10 mandamentos já existiam, mas não há como inferir o contrário. Não nos contentaremos em inferir. Vamos para Gênesis 3. Mas a serpente era astuta, mais astuta que todos os animais do campo, que Deus havia feito. Ela disse à mulher que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim, e a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morra. Então a serpente lhe disse, você não morrerá. Mas, Deus sabe, que no dia em que você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para a comida, e agradável aos olhos, e árvore desejável. O que disse? E árvore cobiçada. O que ele disse? Cobiçado. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Aquela árvore, Deus a guardou para si, ela pertencia a ele, e Eva a cobiçou. Eva violou o 10º mandamento quando cobiçou o que não lhe pertencia? Claro, mas vamos continuar lendo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu. O que Eva fez? Ele pegou algo que não lhe pertencia, isso não é roubo? E ela continua dizendo e deu para o marido, que comeu tão bem quanto ela. Aqui temos que lembrar o que Paulo já nos disse que Eva foi enganada, mas que Adão pecou conscientemente. Em outras palavras, Adão percebeu o engano de Satanás. Ele sabia que Eva havia sido enganada. Ele sabia que não havia nada de extraordinário naquela fruta, e que não se tornaria como Deus comendo-a. Ele sabia que morreria se a acompanhasse. Então por que ele comeu? Porque ele amava Eva mais do que a Deus. Em outras palavras, Adão violou o 1º mandamento. Os 10 mandamentos já existiam antes do pecado entrar neste mundo. Eles estão em vigor hoje, e existirão depois que o pecado for erradicado do universo. Durante anos, Darby viajou para os Estados Unidos, onde pregou nas mais importantes igrejas protestantes, e graças ao seu trabalho, o futurismo, a doutrina do arrebatamento, e o dispensacionalismo acabaram sendo crenças aceitas por quase todas as igrejas protestantes. Não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, e nos Estados Unidos passou para o resto do mundo. Batistas, metodistas, evangélicos, pentecostais, enfim, quase todas as igrejas protestantes acreditam que estamos no período da suposta lacuna profética, em que as profecias permaneceram congeladas no tempo, até o momento em que Cristo vem secretamente e arrebata a igreja. Então o período profético, segundo eles, começará a caminhar novamente, e é aí que a lacuna cessa,
e o curso das profecias que recomeçará na última semana de Daniel 9. Segundo eles, estes são 7 anos dados aos judeus, nos quais o templo de Salomão será reconstruído e o anticristo virá, e reinará a partir daí durante esses 7 anos. Tanto judeus, como não-judeus que não foram arrebatados, terão uma segunda oportunidade, se opuserem ao anticristo. Já vimos que 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs foram reservadas para o povo judeu, e que no meio da última semana, a 70ª semana, a vida do Messias seria tirada. Como então pode ser possível que a última semana para o povo judeu ainda esteja no futuro, se Cristo morreu há 2000 anos? Não existe tal lacuna. O futurismo é uma invenção do anticristo, que não é um homem mau que virá no futuro, mas o papado. O mesmo papado que convocou o Concílio de Trento, e comissionou os jesuítas a criar uma falsa doutrina e a infiltrar-se nas igrejas protestantes. Mas por trás de tudo isso está o próprio Satanás, que sabia que os 2.300 anos estavam prestes a terminar, e que algo importante iria acontecer, e ele tentou garantir que tudo o que Deus havia planejado para acontecer em 1844, passasse despercebido. Tenha claro, e lembre-se bem, que ao diabo importa no que creiamos, desde que não seja verdade. A verdade só é verdadeira se for pura, uma minúscula partícula de erro dentro da verdade, e a verdade não é mais verdade. O arrebatamento secreto não tem base bíblica, mas apenas na imaginação daqueles que acreditam nele. Uma das passagens que eles usam para apoiar a ideia de um arrebatamento secreto se encontra em Mateus 24 e 40 e 41, onde diz que estando 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres moem um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Segundo eles, quando diz que serão 2 no campo um será levado, a palavra levado refere-se a levado no arrebatamento. Mas a existência de um rapto secreto não pode ser deduzida desse texto. O arrebatamento não está no texto, mas sim na imaginação do crente arrebatado, que lê o texto. Vamos analisar o texto, para verificarmos que não se trata de nenhum arrebatamento, e nem a palavra levado se refere a ser arrebatado por Cristo. Mas não vamos começar no versículo 40. Vamos voltar ao versículo 37. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porque, assim como nos dias do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda de o Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres moendo num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vamos analisar primeiro o que está escrito, é o próprio Cristo quem está falando, e ele está dizendo que há uma semelhança entre o que aconteceu quando veio o dilúvio, e o que acontecerá na sua segunda vinda. Em que consiste a semelhança? O dilúvio foi secreto? Não. O dilúvio foi invisível? De forma alguma. A semelhança é que quando veio a enchente, as pessoas estavam envolvidas na sua rotina diária, e a enchente as pegou de surpresa. Não podemos deduzir desta passagem que a vinda de Cristo será secreta ou invisível. O que podemos deduzir é que a vinda de Cristo ocorrerá de repente, pegará muitos de surpresa, principalmente todos aqueles que acreditam no futurismo, e estão esperando por coisas que nunca acontecerão. Se voltarmos ainda mais um versículo, Cristo diz, porém, do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. E se avançarmos mais um versículo, Cristo diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. É mais do que óbvio, que o que se fala aqui é que a segunda vinda de Cristo será uma surpresa. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto ou segundas vindas invisíveis. Mas, há algo mais. Como já mencionamos, os futuristas entendem que quando se diz que estando no campo, um será levado e o outro será deixado, a palavra levado, refere-se a levado por Cristo, no rapto, e deixado, é aquele que fica na terra, para passar 7 anos com o anticristo. Ou seja, os levados são os salvos e os que ficam são os que permanecem na terra com o anticristo, quando sofrem a grande tribulação. Vamos ler novamente, para vermos que tal interpretação contradiz o significado do texto, e eles não sabiam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quem levou todo mundo? O dilúvio, e aqueles que foram apanhados pelo dilúvio, foram salvos ou perdidos?
Se perderam. Se for assim, então quando ele diz que alguém será levado, ele não está falando sobre ser levado por Cristo em um rapto secreto, mas sim, sobre ser levado pela destruição. E quando diz que será deixado, não significa que será deixado na terra com o anticristo, mas significa que não será destruído quando Cristo vier. A outra passagem que eles usam para apoiar as ideias de rapto secreto é encontrada em 1 Tessalonicenses 5:2, onde diz: porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Dizem que os ladrões vêm escondidos. Bem, parece que eles nunca estiveram no meio de um assalto. Sim, há momentos em que os ladrões chegam sorrateiramente, mas nem sempre. Há momentos em que o ladrão fica muito tempo presente, entre todos esperando a oportunidade, só que ninguém sabe que ele é um ladrão, até que ele tire a arma e grite que isso é um assalto. E outras vezes eles chegam de repente, e quando toda a comoção passa, os ladrões já saíram com o saque. Assim, mesmo sem analisar o texto, podemos chegar à conclusão de que ser silencioso e invisível não é uma característica de todos os ladrões. O que é característico de todos os ladrões é o fator surpresa. Vamos ler a passagem novamente, mas desta vez vamos um pouco além do versículo 2, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, que quando eles disserem paz e segurança, então a destruição virá sobre eles de repente, como dores de mulher grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Podemos deduzir dessa passagem que Cristo virá silenciosa e invisivelmente, e arrebatará a igreja? Claro que não, só quem já acredita no arrebatamento, acredita ver tal coisa ali. Mas o que ele realmente diz nestes versículos é que a segunda vinda de Cristo ocorrerá repentinamente. Será tão repentino, que as pessoas finalmente estarão dizendo paz e segurança, e ficarão surpresos com a destruição. Assim como a passagem de Mateus 24 que vimos antes, o que esta passagem de 1 Tessalonicenses está nos dizendo, é que a segunda vinda de Cristo pegará o mundo de surpresa, não porque virá silenciosa e invisivelmente, mas porque acontecerá quando ninguém espera isso. Mas há outra coisa que esta passagem diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que o dia os surpreenda como um ladrão. O dia da vinda de Cristo não pegará todos de surpresa, se pegar de surpresa aqueles que acreditam no futurismo, que estarão esperando por coisas que nunca acontecerão, não ficarão surpresos apenas com a vinda de Cristo, mas também com todos os sinais anteriores à sua vinda. Mas nós, historicistas, já vemos Cristo chegar de longe, através dos sinais que nos deixou na sua palavra. O próprio Cristo usou essa analogia do ladrão no mesmo capítulo 24, desta vez no versículo 43, porém, sabendo que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria que sua casa fosse roubada. Meu irmão, se o ladrão for invisível e silencioso, por mais que observe o dono da casa, será assaltado. Em nenhuma destas passagens, onde os futuristas afirmam ver o arrebatamento secreto, estão falando de uma vinda invisível e silenciosa, mas sim de quão surpreendente deve ser. E já vimos em 1 Tessalonicenses, que não há motivo para sermos pegos de surpresa pela segunda vinda de Cristo. Deus não quer que a segunda vinda de Cristo nos pegue de surpresa. Ele não nos disse o dia e a hora, mas deixou-nos sinais suficientes para discernirmos os tempos em que vivemos. Quem quer que a segunda vinda de Cristo nos pegue de surpresa é o diabo. Cristo continua dizendo no versículo 44, portanto, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá de forma invisível e silenciosa. Não. Mas, numa hora que vocês não pensavam. O fator surpresa. Há ainda outra passagem onde se usa a analogia do ladrão, que está em 2 de Pedro 3, verso 10. Diz aí que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, como se fosse invisível, silencioso. Não. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes serão dissolvidos, e a terra e as obras que nela estão serão queimadas com grande estrondo. O que os homens construíram será queimado, os próprios elementos queimados serão desfeitos. Meu irmão, isso não é invisível nem silencioso. Os futuristas dizem que haverá duas segundas vindas de Cristo. A primeira invisível e silenciosa no momento do arrebatamento, e a segunda após os 7 anos do reinado do Anticristo, que é aquela que ocorre com estrondo e fogo. Primeiro, a Bíblia não fala de um Anticristo que reinará durante 7 anos.
O anticristo reina por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Como é possível que Paulo tenha dito que o espírito de iniquidade já estava se manifestando em seus dias, e que só faltava aquele que, naquele momento, impedia seu surgimento ser retirado do meio, e que 2000 anos se passaram e ainda não surgiu? Não, meu irmão, o anticristo não é um homem mau que reinará num futuro indefinido. O anticristo é uma entidade, que governaria durante 1260 anos, após a queda de 3 dos 10 chifres, entre os quais o Império Romano Ocidental estava dividido. Já estudamos isso. O anticristo é a Roma papal, que estava esperando que fosse removido quem a impedia, que era Roma imperial. O caminho para o aparecimento do anticristo começou a ser preparado quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial, depois os chifres tomam conta da Europa e, finalmente, 3 desses chifres são arrancados para dar lugar ao chifre pequeno. Esse é o anticristo. Mas graças ao futurismo, as igrejas protestantes não são mais capazes de identificar o anticristo. Eles não sabem quem é o anticristo, nem sabem que ele ressuscitará. Mas esse já é um tema que reservaremos para quando entrarmos no Apocalipse. Como dissemos, o futurismo afirma que haverá 2 vindas de Cristo, uma silenciosa e invisível, antes dos 7 anos, e outra estrondosa e visível, depois dos 7 anos. Acontece que no Novo Testamento são usadas 2 palavras para se referir à segunda vinda de Cristo. Estes são, parousia e apocalipse. Os jesuítas dizem que a palavra grega parousia se refere à segunda vinda de Cristo, invisível antes dos 7 anos, e a palavra grega apocalipse refere-se à segunda vinda de Cristo, visível após 7 anos. Isso é duplamente falso. Não digo isso porque são 2 palavras. Digo isto, em primeiro lugar, porque os próprios futuristas não seguem esta suposta regra que eles próprios inventaram, uma vez que não tem base gramatical ou etimológica. Eles usam a passagem onde a palavra parousia é usada, mas a interpretam como se referindo à vinda visível. Eles pegam um trecho do texto e dizem que esse trecho se refere à vinda visível. E eles pegam outra parte do mesmo texto e dizem que esta outra parte se refere à vinda invisível. Na realidade não existem regras. É apenas uma desculpa para justificar 2 supostas segundas vindas de Cristo. Essa é a primeira falsidade. Lembro-me de um aplicativo do Facebook, que é muito útil para esse tipo de coisa, onde você pode comparar textos em diferentes idiomas, inclusive grego antigo e moderno. A segunda falsidade é que nenhuma das 2 palavras se refere a algo secreto ou invisível. A palavra Apocalipse significa literalmente retirar o véu. Geralmente é traduzido como revelação. A palavra Apocalipse é bastante conhecida no cristianismo, já que o último livro da Bíblia se chama Apocalipse. E que cristão não sabe que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo? Assim, por razões óbvias, os futuristas dizem que a palavra Apocalipse se refere à vinda visível de Cristo após 7 anos. O problema é que a palavra parousia também não se refere a algo não visível e silencioso. Infelizmente, nem todo mundo tem um amigo grego a quem possa perguntar o significado de parousia. Mas se você procurar a palavra parousia num dicionário não religioso, ele lhe dirá que significa presença, chegada ou visita de uma autoridade. Esta palavra tem a mesma raiz da palavra parélase, que em inglês é parade, e em espanhol parada. Em Porto Rico temos 4 parousias. O que vem rapidamente à mente é a chegada da seleção brasileira após vencer a Copa do Mundo. É isso que significa parousia, a chegada de alguém importante acompanhada de toda a pompa correspondente. Nem parousia nem apocalipse referem-se a 2 coisas diferentes, nem falam de 2 segundas vindas de Cristo. Há apenas uma segunda vinda de Cristo, e as palavras parousia e apocalipse são usadas na Bíblia como sinônimos, para se referir a essa única segunda vinda de Cristo. Se você quer saber como será realmente a segunda vinda de Cristo, com a graça de Deus, em breve, iniciaremos uma série de vídeos sobre doutrinas bíblicas, onde abordaremos esse e outros temas. E se você quer conhecer os sinais que anunciam a breve volta de Cristo, continue assistindo esses vídeos sobre as profecias bíblicas. Não estamos em nenhuma lacuna. Deus não nos deixou em nenhum limbo profético. Pelo contrário, Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.